Eu sou a Monique e hoje eu vou falar um pouco sobre como a inteligência artificial está impactando a indústria criativa. Com o avanço das chamadas IAs generativas, aquelas que criam imagens, músicas, textos, vídeos, a gente está vendo muitas tarefas que antes dependiam da criatividade humana sendo automatizadas. E isso tem mudado de uma forma bem profunda. Áreas como design gráfico, a ilustração, a produção musical, cinema e até a criação de roteiros. Então, essas tecnologias, né, elas chegam com várias promessas. Mais velocidade, mais produtividade, mais inovação. Mas junto com tudo isso, também vem algumas preocupações bem sérias, três principalmente. A primeira é a falta de espaço para os artistas humanos. Muita gente acaba sendo substituída pela IA, o que reduz oportunidades reais de trabalho. A segunda é a violação de direitos autorais. Muitas dessas ferramentas usam obras protegidas por lei para treinar seus modelos, e isso geralmente acontece em qualquer atualização dos criadores. E a terceira é o viés algoritmo, que é quando a IA acaba reproduzindo padrões limitados, estereotipados ou até discriminatórios. Ou seja, a IA ela não só ajuda a criação, em muitos casos ela também acaba prejudicando, tomando o lugar de pessoas reais e usando obras humanas como base e sem dar crédito nenhum. Para mostrar como isso tem acontecido de verdade, vou falar de um caso que ganhou destaque, que é o Estúdio Ghibli, do Japão. É aquele estúdio de animação super famoso, criado pelo Hayao Miyazaki, que produziu filmes como A Viagem de Chihiro e O Castelo Animado. Nos últimos tempos, começaram a surgir na internet imagens feitas por IA que imitam perfeitamente o estilo visual do Ghibli. Ferramentas como ChatGPT e outras IAs, né, o DeepSeek, Gemini, eles permitiam que as pessoas digitassem comandos do tipo: quero que essa foto se pareça com o filme Castelo Animado, ou gerar uma floresta que se pareça com tal filme de tal estúdio. Então, o que acabava acontecendo, né? Imagens super bonitas, com aquele visual encantador que parece ter saído direto do filme do estúdio, eram geradas. Essas imagens foram criadas por máquinas treinadas com milhares de imagens retiradas da internet, incluindo cenas reais dos filmes, né? Tudo isso sem pedir permissão ao estúdio ou aos artistas. Isso acabou gerando uma baita polêmica por vários motivos. Primeiro, porque o estúdio Ghibli é autoral, único, fruto de anos de trabalho artesanal e coletivo. Segundo, porque essas imagens geradas por IA começaram a ser usadas comercialmente ou para autopromoção, como se fossem obras originais da pessoa que só escreveu um prompt. E terceiro, porque esse é um exemplo claro como a IA pode se apropriar da identidade visual de um artista sem dar crédito nenhum ou retorno financeiro. A comunidade artística ficou bem incomodada e muita gente começou a chamar isso de plágio automatizado. Afinal, né, a máquina não está criando algo realmente novo, ela está só recombinando partes de criações humanas que já existem. Inclusive, o próprio Hayao Miyazaki já falou sobre isso. Numa entrevista, ele soltou uma frase forte: a inteligência artificial, ela não tem alma, ela não insulta a própria vida. Então essa fala ela acaba mostrando bem o choque entre a criação humana, né, cheia de emoção, sentimento, intenção e significado, que quando você vê uma obra, você consegue sentir aquilo que o artista quis transmitir para você, comparado a uma imagem gerada por uma IA, que não tem nenhuma emoção por trás disso, é só um prompt, é só uma imagem baseada em dados e padrões. E com esse caso, mostra que a IA na indústria criativa, ela não é neutra. Ela levanta questões sérias, legais, éticas e culturais. E nos faz pensar sobre como a gente valoriza a arte, o artista e o processo criativo como um todo. Então, por mais que a IA, ela auxilie muito seres humanos a automatizar processos, a facilitar, né, algumas tarefas, a agir com mais agilidade, ela também acaba dando esses prejuízos, né? Porque muita gente acaba utilizando a IA sem ter um mínimo de respeito pelos artistas. Então, né, ela é uma ferramenta poderosa, mas como qualquer ferramenta, o impacto dela depende de como, por quê e com que propósito é usada. Então, tudo bem você usar uma IA para estudar, para aprender algo novo, para automatizar algo, mas já se torna um problema quando você usa uma IA querendo se apropriar de uma coisa que não é sua. Como um exemplo, os traços, né, as artes do Estúdio Ghibli. Olá, eu sou a Sheila e irei falar sobre outro caso envolvendo o uso da IA. Em 2023, o Outback Brasil fez uma campanha publicitária para divulgar a volta dos rodízios aos restaurantes. Essa campanha foi chamada Historical Reviews, que trazia personagens históricos como Mozart, Napoleão, Leonardo da Vinci, Cleópatra e Shakespeare, para fazer uma resenha sobre a experiência nos rodízios. Eles utilizavam IAs como ChatGPT para fazer os roteiros, Midjourney para as imagens e DID para a animação. Nas redes sociais, o público reclamou da qualidade dos vídeos e das imagens. Como nessa época os modelos generativos ainda estavam no começo do processo evolutivo, era possível perceber várias imperfeições. Eles reclamaram também
sobre a escolha de Outback de substituir profissionais como animadores, atores e dubladores por IA. O Outback continuou investindo no uso da inteligência artificial em outras campanhas e publicações em suas redes. Agora irei falar sobre os impactos da IA. No mercado de trabalho, a sua implementação vem impactando a valorização da mão de obra, pois o uso de sistemas automatizados reduz custos e acelera processos, sendo mais vantajoso para as empresas do que contratar profissionais humanos. Em um futuro próximo, o investimento em capacitação de profissionais será mais que essencial para manter a empregabilidade. Termos como engenheiros de prompts e head de IA estão cada vez mais se popularizando, refletindo a nova demanda de mercado. Porém, o uso da inteligência artificial apresenta riscos e implicações, principalmente quando se trata do âmbito ético. Uma dessas preocupações é o viés algorítmico. Considerando que os sistemas são treinados com base de dados coletados da sociedade, eles podem refletir preconceitos e estereótipos comuns. Como no caso do Lensa, que é um sistema de edição de fotos. Ele começou a transformar fotos de usuárias mulheres em avatares seminus. Uma das usuárias relatou que seus colegas homens eram astronautas, exploradores e inventores, e os seus avatares eram sempre tornados em caricaturas pornográficas. Mulheres com biotipos asiáticos foram ainda mais hipersexualizadas que usuárias de outras etnias. Isso mostra um viés de gênero e ético preocupante em como o algoritmo interpreta e representa diferentes grupos. Questões sobre direitos autorais também são levantados ao falar de IA. A Lei de Direitos Autorais do Brasil, por exemplo, não previa a criação de obras por sistemas automatizados, o que causa uma indefinição legal em torno da titularidade de produções por IA. Algumas decisões judiciais internacionais já reconheceram que obras geradas por esses modelos, que imitam o estilo de artistas específicos, podem violar direitos morais e patrimoniais. Levando em consideração que esses sistemas são treinados com milhares de imagens e conteúdos sem as devidas autorizações, essa apropriação de conteúdo é muito comum. Elas conseguem replicar estilos artísticos pré-existentes e reproduzir traços com muita precisão, o que revolta artistas e criadores de conteúdos autorais. Com isso, podemos concluir que a intervenção humana no uso da IA é extremamente necessária e continuará sendo. Regulamentações ainda precisam ser implementadas para reduzir os riscos de seu uso. Além disso, acredito que o toque humano em conteúdos gerados automaticamente fará muita diferença no mundo criativo, e obras feitas 100% por IA não terá os mesmos impactos emocionais e sociais que os feitos por artistas. Utilizar esses sistemas como ferramenta para auxílio é a melhor maneira de conviver e se adaptar a essa nova era tecnológica, e não depender desses modelos para a realização completa das tarefas.